Eu tenho que continuar. Tenho que continuar porque o Paysandu passou o carro em cima do Vila Nova, 10-0 no agregado e conquistou o tetracampeonato da Copa Verde. No vídeo de hoje, vamos analisar essa conquista bicolor, como também fazer uma análise da atual edição da Copa Verde. Meu nome é César Marink, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem o meu trabalho a conhecer através desse vídeo de vídeos antigos. Gostando? Se inscreva no canal, deixe seu like, acione as notificações e comentem. Podem comentar à vontade, discordando, concordando de mim, dando a opinião de vocês. É sempre bacana. Assim, o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para ter mais pessoas. A proposta do canal é analisar o futebol paraense. Como no vídeo de hoje, vamos analisar esse título do Paysandu e no agregado 10-0 sobre o Vila Nova. Como nós dissemos na introdução, Paysandu passou o carro em cima do Vila Nova, um título incontestável, extremamente merecido. Paysandu tetracampeão da Copa Verde, o maior vencedor da competição regional, já garantido na terceira fase da Copa do Brasil. E eu nem quero analisar o jogo em si, eu vou explicar por quê. Vamos primeiro falar dessa conquista do Paysandu, que é uma conquista bem bacana, é como eu disse, tetracampeonato regional, e na final passou em cima do Vila Nova, sem sombra de dúvida, foi a melhor equipe, já tinha vencido por 6-0 na Curuzu, o melhor jogo do ano do Paysandu, já tinha colocado as duas mãos na taça. No jogo de ontem lá em Goiânia, o Hélio dos Anjos poderia até ter mesclado um pouco mais a equipe, mas preferiu manter uma equipe titular, pelo menos a sua base titular para esse jogo. O Vila Nova já foi com um time misto, entre reservas e jogadores da base. O Paysandu meteu 4-0, com direito a golaço do Edinho, ou seja, 10-0. Foi um massacre que a equipe do Paysandu deu em cima do Vila Nova e ninguém esperava por isso. Eu esperava até que o Paysandu fosse conquistar o tetracampeonato, mas um 10-0 é incontestável. E você coloca uma humilhação ao adversário, quando eu digo humilhação, até com respeito, porque realmente o Paysandu humilhou o adversário e os torcedores do Vila Nova se sentem realmente humilhados com 10-0 no agregado. Não tem como se sentir diferente, porque o Vila Nova é uma grande equipe do futebol brasileiro, é uma equipe muito tradicional, camisa pesada, de torcida, e tomou 10-0 porque o Paysandu foi extremamente mais competente, mais concentrado. Não importa se o Vila Nova comentou nessa segunda partida, se teve desfalque na primeira partida, o Paysandu foi muito superior ao seu adversário. Então essa conquista só faz a história do Paysandu brilhar cada vez mais, esse tetracampeonato do Paysandu. Como eu disse, eu não vou... Um vídeo diferente, um pouco diferente. Eu não vou analisar a partida em si. Porque eu quero analisar a competição da Copa Verde. E por que não vou analisar a partida em si? Porque, lamentavelmente, não tivemos a transmissão do jogo no seu primeiro tempo. Não tivemos. A resposta oficial para essa pergunta é problemas técnicos, vindo lá de Goiânia, da geradora de Goiânia, que no segundo tempo conseguiu gerar as imagens, mas com uma qualidade bem ruim também, né? Uma qualidade bem fraca. Então, no primeiro tempo não teve um jogo para a gente ver. No segundo tempo, com uma qualidade fraca, aí eu consegui observar, mas eu não vou fazer uma análise do jogo, sendo que eu não vi o primeiro tempo do jogo. Então, assim, é bastante complicado. Eu escutei na rádio. Só que eu não posso analisar um jogo pelos olhos de outra pessoa, pelos olhos de um terceiro. Eu tenho que olhar pelos meus olhos. E eu não consegui ver o primeiro tempo, poderia sim analisar o segundo tempo, mas, como eu disse, o título do Paysandu já estava bem encaminhado, ou melhor, já estava concretizado o título do Paysandu, então a gente tem que analisar outras coisas. Então, lamentavelmente, a gente não teve a transmissão do jogo. O que isso implica? Isso, para mim, é muito sério, porque a gente está tratando de uma competição regional que a gente quer que cresça, quer que evolua. E você não transmitir a final, o último jogo, o jogo que a equipe vai levantar a taça, porque praticamente o jogo não foi transmitido. Isso cai muito em descrédito. Descrédito para o cenário nacional. Cai. Porque como você vai valorizar uma competição, como você vai investir numa competição se você não vê o jogo final? Você não assiste o jogo final. Isso para mim é extremamente grave. Isso é uma situação que precisa ser corrigida urgentemente, não poderia ter acontecido. Outra questão da Copa Verde. Cadê os patrocinadores? Por que não conseguiram maiores patrocinadores? Você via no jogo de ontem, pelo segundo tempo que a gente teve as imagens, não tinha placa de publicidade. Então, assim, uma situação bem complicada, porque é uma competição deficitária. As equipes entram e perdem dinheiro praticamente jogando a Copa Verde, e tem equipes que entram, saem e ficam no prejuízo.
tem dinheiro para o campeão, mas o dinheiro vem da Copa do Brasil, né? A terceira fase da Copa do Brasil é outra questão. Mas a competição em si não dá dinheiro. É uma competição deficitária, que falta patrocínio e que aconteceu uma coisa extremamente lamentável ontem, que foi uma coisa amadora. Porque eu nunca vi uma final de uma competição não ser transmitida. Campeonato Brasileiro, ou pegar a última rodada de Série B, Copa do Nordeste. São todos jogos transmitidos, campeonatos estaduais. A Copa Verde, afinal, não foi transmitida. Então isso para mim é extremamente sério. Isso para mim a CBF deveria ficar em cima para punir os responsáveis, porque para mim cabe punição sim. Porque como você não transmite a final de uma competição sua, é o seu produto sendo desvalorizado. Agora, mediante esse acontecimento, mesmo tendo ocorrido essa falha na transmissão, falta de publicidade e ser uma competição financeiramente deficitária, tecnicamente, tirando esse jogo contra o Vila Nova, que parece que foi bem superior, mas tecnicamente e em relação a alguns jogos, foi uma competição muito legal, uma competição, essa edição até para mim melhor que outras edições. Por quê? Tivemos um Cuiabá mais interessado, porque a Copa Verde sendo o primeiro semestre, você consegue chamar mais a atenção dos clubes que estão na Série A e Série B. Então o Cuiabá mais interessado, um clube da Série A. Tivemos Vila Nova na B, o Amazonas na B, Paysandu na B. Ou seja, tivemos clubes que estão em outras divisões, né? Estão na competição, na Copa Verde, acima, por exemplo, da terceira divisão. Também tivemos clubes da terceira divisão, como o Clube do Remo, tivemos clubes da Série D. É um agregado de clubes da região norte, centro-oeste, mais o Espírito Santo, mas que nessa edição da Copa Verde, os clubes que estão em patamares superiores mostraram um interesse maior. Então, para mim, isso foi bem legal. Deixa as quartas de finais, porque antes das quartas de finais participam equipes realmente mais da Série D, equipes tecnicamente muito frágeis. Mas a partir das quartas de finais, que há confrontos mais interessantes, como nós tivemos o Clube do Remo Amazonas, aí na semifinal tivemos o Repá, tivemos Vila Nova e Cuiabá na semifinal, então tivemos confrontos também mais interessantes, antes tivemos o Clássico Goiano, então é bastante interessante. A Copa Verde pode sim melhorar, pode evoluir, eu não vou me iludir que a curto prazo vai bater com a Copa do Nordeste, porque não vai, porque Copa do Nordeste, no Nordeste você tem equipes mais tradicionais em quantidade do que os que disputam a Copa Verde. Lembrando que eu estou falando em quantidade de equipes, né? Não que sejam mais tradicionais que as nossas, mas em quantidade há mais equipes do que os dos que disputam a Copa Verde. Mas é necessário tomar certos cuidados e ficar em cima para valorizar a competição. E não acontecer o absurdo que aconteceu ontem, que afinal não foi transmitida, isso desvalorizando totalmente a competição regional. Paysandu não tem nada a ver com isso, conseguiu uma grande conquista, tetracampeão da Copa Verde, o maior vencedor. A torcida tem que estar em festa, está preocupada com a Série B, tem que estar preocupada com a Série B. 7 jogos, ele não venceu, zona de rebaixamento, tem que vencer na próxima terça-feira, mas hoje é motivo de comemoração. Hoje temos que comemorar, porque a torcida do Paysandu merece essa comemoração. O futebol paraense ergue mais um título. O Paysandu é tetracampeão da Copa Verde. Queria deixar aqui meu abraço a toda a torcida bicolor por essa conquista. E vocês comentem o que vocês acharam dessa final, desse 10-0, desse massacre bicolor em cima do Vila Nova e também do que ocorreu nessa transmissão dessa final da Copa Verde e façam um apanhado geral sobre essa competição. É isso, amigos. Obrigado por assistir o vídeo até o final e até o próximo.